Sim, antes que fiquem falando nos comentários, eu tô barbudo e raspei a cabeça sim. O problema é meu. Não olha agora, mas eu acho que aquele lado da luva que eu perdi eu já achei. Fala galera, aqui é o Atos, hoje com Aramis, Portos e o Uau Maloqueiro. E vamos falar algumas curiosidades sobre Harry Potter, o que aconteceu depois do que aconteceu. Vamos para a primeira curiosidade. Primeira curiosidade é da Dolores Umbridge. Acho que todo mundo ficou meio curioso para saber o que aconteceu com ela, né? Já que uma vez que terminou o sexto filme, ela só foi levada, né, pelos centauros. Vai passar some. É o quinto? Tá. Quinto, sexto, whatever. Enfim, todo mundo ficou se perguntando o que aconteceu com ela. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: ela foi interrogada, né, e foi presa por atentado contra os nascidos trouxas, né? Ninguém sabe, né, como aconteceu isso, porque ela é uma pessoa tão boa. Não, maravilha de pessoa. Segunda curiosidade. Segunda curiosidade é sobre a Pedra da Ressurreição. Bom, a Pedra da Ressurreição, não sei se vocês lembram, né? Naquela parte que o Harry estava lá na floresta, ele simplesmente deixou ela cair e a pedra que se lascasse, né? Deixou Quem ela lá. precisa de uma Pedra da Ressurreição? Exatamente. Então, ela continua lá e foi enterrada graças às patas dos centauros, que com o passar do tempo foram andando por ali e ela foi enterrada. E até hoje ninguém encontrou ela. Ela não pode ter sido enterrada por outra coisa, tem que ser as patas de centauro. Terceira curiosidade. Bom, o Voldemort, ele, depois que ele morreu, ele passou a viver lá no Limbo, naquela mesma parte onde o Harry encontrou ele na estação King's Cross, naquela mesma forma lá, todo deformado, lindo e maravilhoso. Não, aquilo é um feto, né? Ainda sem nariz. Quem precisa de nariz? Todos os bons vilões não têm nariz. Caveira vermelha. Digo, caveira. Verdade. Pra que nariz? Pra quê? Quarta curiosidade. A ofidioclasia. Não sei se vocês se perguntaram, né, se o Harry continuaria falando com cobras depois que a Horcrux que estava dentro dele foi destruída. E aqui está a resposta. Ele não continuou falando com cobras. Realmente. Porque realmente ele bateu um maior papo durante os filmes, né, com as cobras. Ele vai sentir muito a falta desse dom. Exatamente. Ele deveria falar com corujas e o outro falar com cobras, né? Seria bacana, mas tudo bem. Quinta curiosidade. Bom, Victor Krum, depois dele ser, né, praticamente deixado de lado no quarto filme e no livro também, no sétimo, no casamento, né, do irmão do Ron, ele finalmente desistiu da Hermione, né? E ele conheceu, na verdade, e se casou com uma Bulgária. E ele vive com ela até hoje. Eu quero aprender foi desde o início, né? Verdade. Sexta curiosidade. Marca Negra. Eu não sei se vocês também se perguntaram sobre isso, mas os comensais da morte que tinham a Marca Negra, o que aconteceu com a Marca Negra? Enfim, a Marca Negra simplesmente se reduziu a uma pequena cicatriz, né? Ela parou de doer e também não queimava mais. Então, ela foi praticamente extinta, né, da face da Terra. Também conhecida como... Transformou futuramente uma coisa chamada peste negra. Sétima curiosidade. Os comensais da morte. Bom, a maioria ou foi morto ou foi preso em Azkaban. Claro que com exceção dos Malfoy, né? O Harry e o Draco, eles nunca, obviamente, iriam se tornar amigos, mas a rivalidade que eles tinham deixou de existir. Enfim, né? Depois de fugir o filme inteiro, né, os Malfoy com certeza não seriam presos, né? O que aconteceu com eles ninguém sabe, mas... Oitava curiosidade. Hagrid. Bom, o Hagrid, ele continuou, né, trabalhando em Hogwarts com os seus 88 anos de idade. Ele nunca se casou, mas teve um rolo aí com uma mulher gigante. Nona curiosidade. O Harry
né? Pra quem se perguntou da família dele, dos tios ou até do primo dele, Duda, né? O Harry sempre levava a família dele, né, pra visitar o Duda quando eles estavam por perto de onde ele morava. E podemos dizer que os filhos dele não gostavam nem um pouco, né, dessa grande ideia de visitar o titio. Não. Tem motivo? Quem ia querer visitar esses dois aí? Também não sei. 10ª e última curiosidade. Bom, 10ª e última curiosidade é sobre Hogwarts. Depois de 19 anos da batalha que teve, né, Hogwarts teve um novo diretor, né, e um professor duradouro de defesa contra as artes das trevas. Após a morte de Voldemort, né, finalmente o feitiço que ele tinha quebrado, né, contra a disciplina foi quebrado, né. Por isso que todo mundo se perguntava, né, todo ano tinha um professor diferente de defesa contra as artes das trevas. E os pobres do Snape nunca conseguiu, né, conseguiu por um curto período de tempo, né. Foi muito curto mesmo. Bom, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, siga a gente nas redes sociais. E é isso.